Um bloco com massa m está em repouso sobre um plano inclinado. O plano inclinado forma um ângulo θ com a horizontal. Existe atrito entre o bloco e o plano inclinado. Considere o referencial da Terra como se ele fosse inercial. A aceleração da gravidade e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano são conhecidos. Despreze a força empuxo. Isole o bloco e coloque todas as forças não desprezíveis que atuam sobre ele. Calcule o módulo de todas as forças que atuam sobre o bloco. Calcule para que valores do ângulo θ o bloco fica em repouso. Oi, Bruna. Oi, professor. Hoje, nós vamos calcular as forças que atuam nesse bloco que está em repouso sobre o plano inclinado. Primeiro, isole o bloco e coloque as forças não desprezíveis que atuam sobre ele. A única força gravitacional não desprezível que atua sobre o bloco é o seu peso. As forças de contato são a normal e o empuxo do ar que eu posso desprezar, né? Pode. Bruna, qual a direção da normal? Perpendicular à superfície. E a normal que você desenhou está perpendicular à superfície? Desculpa, professor, eu devia estar distraída. A direção vertical não é perpendicular à superfície. A direção correta é essa. Ok. E Bruna, o que o peso faz com o bloco? Puxa o bloco para baixo, Então, por que ele não está descendo o plano? porque deve existir atrito entre o bloco e a superfície. A superfície segura o bloco, exercendo uma força de atrito para cima. Pronto. Agora não está faltando nenhuma força, né? Não. Calcule todas as forças que atuam sobre o bloco. Utilizando a segunda lei de Newton. Exatamente. Pela segunda lei de Newton, a força resultante, que nesse caso é a normal mais o peso mais a força de atrito é igual à massa do bloco vezes a sua aceleração, que no nosso caso é nula, porque o bloco está em repouso. Bruno, eu acho que nós discutimos bastante vetores para que você lembre de colocar a setinha em cima do vetor nulo. Ai, desculpa. Pronto, o que eu faço agora? Agora, você escolhe um sistema de eixos coordenados e projeta as forças. E eu posso escolher qualquer sistema de eixos, né? Pode, mas repare que a escolha do sistema de eixos coordenados, formado por um eixo paralelo ao plano e outro eixo perpendicular ao plano, facilita os seus cálculos. Porque assim, tanto a normal quanto a força de atrito tem uma de suas componentes vetoriais nula. Sempre que você puder escolher um sistema de eixos, escolha aquele onde o número de vetores projetados nulos é máximo. Agora, projete as forças. Essa é uma das perpendiculares que projetam a normal no eixo AX. Essa é a outra perpendicular que projeta a normal no eixo OX. O vetor projetado NX é nulo, porque as perpendiculares coincidem. Essa é uma das perpendiculares que projetam a normal no eixo OY. Essa é a outra perpendicular que projeta a normal no eixo OY. O vetor projetado NY é igual ao normal. Essa é uma das perpendiculares que projetam a força de atrito no eixo OY. Essa é a outra perpendicular que projeta a força de atrito no eixo OY. O vetor projetado FAY é nulo, porque as perpendiculares coincidem. Essa é uma das perpendiculares que projetam a força de atrito no eixo OX. Essa é a outra perpendicular que projeta a força de atrito no eixo OX. O vetor projetado FAX é igual à força de atrito. Certo, professor? Certo? Essa é uma das perpendiculares que projetam o peso no eixo AX. Essa é a outra perpendicular que projeta o peso no eixo AX. Esse é o vetor projetado PX. Essa é uma das perpendiculares que projetam o peso no eixo OY. Essa é a outra perpendicular que projeta o peso no eixo AY. Esse é o vetor projetado PY. Certo, professor? Certo.
Para projetar um vetor na direção do eixo OX, retas perpendiculares ao eixo passam pelas extremidades do vetor. O vetor projetado sobre o eixo OX tem a direção do eixo módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido do vetor projetado. Para projetar um vetor na direção do eixo OY, retas perpendiculares ao eixo passam pelas extremidades do vetor. O vetor projetado sobre o eixo OY tem a direção do eixo módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido do vetor projetado. Bruna, eu vou chamar de I o vetor unitário associado ao eixo OX e vou chamar de J o vetor unitário associado ao eixo OY. Com eles, calcule as componentes das forças. Só relembrando, professor, componente é um número que a gente multiplica os vetores unitários para obter os vetores projetados, certo? É isso mesmo. Então vamos lá. A componente nx é nula, porque o vetor projetado nx é nulo. O vetor projetado ny é igual ao normal. E a normal tem o mesmo sentido do vetor unitário j. Logo, a sua componente ny é positiva e tem um módulo da normal. O vetor projetado Fx é igual à força de atrito. E a força de atrito tem o sentido contrário ao do unitário I. Logo, a sua componente Fax é menos um módulo da força de atrito. E a componente Fay é nula, porque o vetor projetado Fay também é nulo, certo? Certo. Agora, calcule as componentes da força-peso, começando pela componente x. A componente Px é igual a P cosseno de θ. Mas de onde você tirou essa relação? Ué, professor, o módulo da componente x de uma força não é igual ao módulo da força multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o eixo? É. Só que o ângulo beta entre a força-peso e o eixo OX não é θ. Θ é o ângulo formado entre o plano inclinado e a horizontal. Por esse triângulo retângulo, vemos que beta mais θ é igual a 90 graus. Logo, beta é 90 menos θ. Agora, calcule Px. Tá. O vetor projetado Px tem o mesmo sentido do vetor unitário I. Portanto, a componente Px é positiva. Por esse triângulo, nós temos que o cosseno de beta, que é o cosseno de 90 menos θ, é igual a Px sobre o módulo do peso. Logo, nós temos que Px é igual a P cosseno de 90 menos θ. Como o cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ, Px vai ser P seno de θ, certo? Certíssimo. Agora, calcule a componente y do peso. Tá. Primeiro, eu vou calcular o ângulo gama entre o peso e o eixo OY. A soma do ângulo gama com o ângulo beta vale 90 graus. Como beta é igual a 90 menos θ, temos que o ângulo gama é igual a θ. Certo, professor? Certo. Continue. Então vamos lá. O vetor projetado PY tem o sentido contrário ao do unitário J. Logo, a sua componente PY é negativa. Por esse triângulo, eu tenho que o cosseno de θ é igual ao módulo de PY dividido pelo módulo do peso. Logo, eu tenho que o módulo de PY é igual a P cosseno θ. Então, a componente PY é igual a menos P cosseno de θ. Certo? Perfeito.
A componente de um vetor na direção de um vetor unitário é o número pelo qual se deve multiplicar o unitário para obter o vetor projetado. Se o vetor projetado tem o sentido do unitário, a componente é positiva. Se o vetor projetado tem o sentido contrário ao unitário, a componente é negativa. Agora, utilize a segunda lei de Newton em componentes para calcular os módulos da normal e da força de atrito. Eu vou trabalhar com a componente y da segunda lei de Newton. Então, eu tenho que ny mais py mais FAY é igual a zero. NY é M. PY é menos P cosseno de θ. FAY é zero. Então, eu tenho que a normal vai ser igual a P cosseno de θ, que na verdade é MG cosseno θ, certo? Certo. Agora, calcule o módulo da força de atrito. Eu vou utilizar a componente x da segunda lei de Newton. Nx mais Px mais Fx é igual a zero. Nx é zero. Px é P seno θ, que é igual a Mg seno θ. E Fx é menos Fa. Logo, eu tenho que a força de atrito, o módulo da força de atrito vai ser igual a Mg seno de θ, certo? Certo. Bruna, o bloco fica em repouso para qualquer valor do ângulo θ? Acho que sim, né? Observe e explique. Ué, o bloco deslizou quando você aumentou o ângulo θ, eu não entendo por quê. Lembre-se que o módulo da força de atrito estática é proporcional ao seno do ângulo θ. Ou seja, o módulo dela aumenta quando o ângulo θ aumenta. Ah, entendi. Então, o módulo da força de atrito, que é mg seno de θ, tem que ser menor ou igual que a força de atrito máxima, que é μ estático vezes a normal, que é mg cosseno de θ. Com isso, nós temos que o μ estático vai ter que ser maior ou igual que a tangente do ângulo θ. É por isso que, se a tangente do ângulo θ é menor ou igual que o coeficiente de atrito estático, o bloco permanece em repouso. Mas se ela é maior, o bloco começa a se deslocar. Perfeito. Por hoje chega, né? Chega. As forças não desprezíveis que atuam sobre o bloco quando ele está em repouso são a normal, o peso e a força de atrito estática. O módulo da normal é a massa do bloco multiplicada pela aceleração da gravidade e pelo cosseno de θ. O módulo da força de atrito estática é a massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade e pelo seno do ângulo θ. O módulo do peso é a massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade. Para o bloco permanecer em repouso, a tangente do ângulo θ tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático.